Banda Infraáudio faz pré-lançamento do EP Tempo. Solenidade comemora os 70 anos do Poder Legislativo e 10 anos da TV Câmara Jacareí. 6 mulheres são vítimas de feminicídio por hora em todo o mundo. Entre os nossos convidados, vamos receber o jornalista Márcio Martinelli. E também o vereador Luiz Flávio, do PT. Notícias e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Quarta-feira, 6 de dezembro, bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Jacareí. Começa agora mais uma edição do nosso telejornal que sempre traz para vocês informações do que acontece aqui na cidade e também informações sobre a Câmara e o Senado Federal em nosso giro de notícias. Temos aí o primeiro destaque, Diário de Jacareí. Câmara Municipal prepara corte de um assessor por gabinete a partir de 2021. Pois é, tá aí, a Câmara deve votar no dia 12, né, a próxima semana. Isso, né, hoje já é a próxima quarta-feira. Projeto da mesa diretora que corta 13 assessores, ou seja, um assessor por gabinete de vereador. De acordo com o projeto, Leilane, a lei passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2021, quer dizer, vai ficar para a próxima legislatura, caso aprovado. É isso aí, a ideia, né, da economia anual vai ser de 500 mil. Atualmente, cada assessor recebe R$ 2.785, mais férias, 13º, auxílio-refeição e vale-transporte. Então, a ideia, cortando um assessor por gabinete, por vereador, é fazer uma economia, então, de R$ 500 mil. E só reforçando, essa redução visa atender ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito bem, próximo destaque, jornal O Vale, também aí falando sobre a Câmara Municipal de Jacareí. Reforma é aprovada parcialmente em Jacareí. Decisão de parlamentares foi a de aprovar 3 das reformas e adiar votação referente ao IPMJ. Então esse é o resultado da sessão de ontem, que foi suspensa, voltou às 4 da tarde, chegou aí quase até às 7 horas da noite. Nós vamos falar em detalhes sobre essa reforma que o prefeito enviou à Câmara e foi votada ontem. Vamos falar daqui a pouquinho com o Márcio Martinelli, que estará com a gente aqui neste primeiro bloco. Agência Senado. Senado aprova a manutenção de coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. O projeto determina que a divisão dos recursos permaneça conforme o exercício de 2018, até que os dados a seu cálculo sejam atualizados com base no novo censo demográfico do IBGE, o que só vai acontecer em 2020. Os textos seguem agora para a sanção presidencial. E aí, fechando o nosso giro de notícias, EBC, Agência Brasil, aumentam empresas habilitadas a ofertar área de exploração de petróleo. A Agência Nacional do Petróleo anunciou ontem, quarta-feira, a aprovação da inscrição de mais 9 empresas que estão habilitadas a apresentar propostas nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares do país. Com isso, a oferta tem agora 19 empresas inscritas e aptas a apresentar o seu interesse. Muito bem, essas foram as notícias do Giro de Notícias. Para conversar com a gente aqui sobre os resultados da sessão ordinária de ontem, que você viu aí, destaque na imprensa regional, está conosco o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Então, vamos começar já falando da sessão ontem, uma sessão atípica, foi interrompida, voltou um pouco mais tarde, se estendeu e mesmo assim toda a agenda aí do prefeito não foi votada, travou a pauta, acumulando aí algumas segunda votação da LOA para a semana que vem. Entra esse projeto também do corte dos assessores. Fim de mês de dezembro, fim de ano, agitado no plenário da Câmara. Bastante movimentado, Elton. Ontem foi a sessão mais longa do ano. Pelo que eu me lembro, a mais longa também que eu acho que eu estive aqui desde então. Foram um pouco mais de 9 horas de sessão, se somado tudo, né? E, como você disse, o motivo por haver essas interrupções foi justamente a falta de tempo na apreciação, a falta de tempo dos vereadores, né, para que eles pudessem, de fato,
apreciar o projeto. Então, vamos começar a história do começo, né, para o pessoal entender um pouco melhor. Os projetos de reestruturação do Isaías chegaram aqui à Câmara no dia 19 de novembro e foi colocado na pauta no dia de ontem. Ou seja, os vereadores tiveram 15 dias para poder analisar esses 4 projetos de 4 secretarias aqui do município. São projetos longos, de uma complexidade um pouco alta, porque eles simplesmente não retiram cargos comissionados, eles também criam, transformam, modificam, criam FGs, né, funções gratificadas, ou seja, demanda um estudo um pouco aprofundado para poder entender de fato o que é essa reestruturação que o prefeito está propondo. E essa era uma das críticas dos vereadores. Embora essa fosse uma das críticas dos vereadores, eles decidiram seguir em frente até o momento em que um sindicato apareceu. Então, no momento em que o sindicato relacionado ao SAI e o Sindicato de Servidores Públicos compareceram aqui ao plenário da Câmara Municipal e começaram a haver votos de protesto em relação a isso, os vereadores então decidiram interromper a sessão e fazer uma reunião junto com os representantes dos sindicatos. E aí as cartas foram colocadas na mesa, né? Cada sindicato colocou o seu detalhe, né? Existiam coisas pontuais, existiam coisas gerais, existiam questões que não eram especificamente do projeto, mas do servidourismo público de Jacareí. Então, muitas demandas foram colocadas para os vereadores. E com isso, os vereadores perceberam que de fato havia ali um problema. Porque se um projeto chega em 15 dias, para ser votado e com tantos problemas assim, então começou a haver uma certa preocupação em relação a votar ou não este projeto. Só para deixar bastante resumido, um dos principais apontamentos dos sindicatos, no caso do SAI, que é o Décio, quem esteve representando aqui, ele apontou umas questões mais gerais. Ele disse que o projeto, de uma maneira geral, veio mais para proteger os cargos comissionados, os cargos políticos, do que de fato cumprir a ação penal imposta pelo Tribunal de Justiça. Lembrando que o Tribunal de Justiça está obrigando essa reestruturação porque ele afirma que existem cargos comissionados ali que deveriam ser de servidores efetivos e não de comissionados. Então essa reforma veio e o Décio afirma que continua basicamente, apesar de ter havido um corte muito grande de cargos comissionados, a estrutura da autarquia ainda permanece sob proteção de cargos para cargos comissionados. Então essa foi uma das primeiras críticas em relação ao projeto do SAI. Ele também apontou umas questões mais pontuais, como por exemplo uma quantidade grande de funções gratificadas em um suposto valor alto, que era um pouco mais de R$3.000, 3.100 e alguma coisa em relação à função gratificada, em número 23, ou seja, 23 FGs em relação a esse valor. E os vereadores também se espantaram com essa questão. Também tiveram apontamentos do Sindicato dos Trabalhadores, também uma coisa mais geral, cobrando uma subida de referência de alguns servidores, mas isso não estava especificamente no projeto, se trata de uma questão mais geral, então os vereadores resolveram pausar essa questão. Enfim, várias demandas foram colocadas, então os vereadores olharam e falaram, olha, não dá para votar dessa forma, o que faremos? Então resolveram convocar de urgência os secretários, os 4 secretários, o secretário do IPMJ, o presidente do SAI, o presidente da Fundação Prolar e da Fundação Cultural. Os 4 compareceram na parte da tarde, isso tudo na parte da manhã, isso tudo aconteceu no período da manhã. Então, essa convocação dos secretários aconteceu na parte da tarde, eles vieram por volta de 2h30 da tarde, estavam aqui junto com os vereadores e começaram a esclarecer esses pontos que foram colocados pelo sindicato. No caso das gratificações, das funções gratificadas, o Nelson Priante, que é o presidente do SAI, foi bastante claro nessa questão. Ele falou, olha, o valor não é alto, o valor é de acordo com o mercado e se nós oferecermos menos do que isso, nenhum engenheiro do SAI vai aceitar essa função gratificada, porque a demanda em relação a esse trabalho é de extrema complexidade e ninguém vai aceitar gerenciar, vai aceitar fazer um trabalho de responsabilidade alta por meros R$800. Então, essa é a remuneração padrão para que isso aconteça. E ele também esclareceu que todo esse projeto, na verdade, está economizando dinheiro do serviço público. Ele disse que em 2 anos o SAI vai economizar R$600 mil.
né? E isso os vereadores ficaram um pouco mais calmos, porque uma das críticas do sindicato do SAI era justamente essa, que está se gastando com questões que não precisaria se gastar, como o número de assessores, o salário dos assessores, enfim, diversas situações deste tipo. Em relação às outras autarquias também, foram tirando dúvidas sobre isso. Não dá para falar de tudo que aconteceu, porque foi uma reunião muito longa, mais de 2 horas de duração, e depois ainda teve uma outra reunião novamente com os sindicatos para mostrar o que os vereadores decidiram. Então, de uma maneira geral, acho que a gente pode resumir a situação da seguinte forma. Nós tivemos 4 projetos, 3 deles foram aprovados, caso da Fundação Cultural, Fundação Prolar e SAI. De modificação, talvez o que mais tenha sido relevante seja no SAI, que houve uma emenda de todos os vereadores que esclareceu uma questão de nível superior, com registro no CREA, enfim, uma coisa para deixar mais claro qual é o profissional que vai trabalhar naquela área, que era uma das críticas do Décio em relação a isso. Em relação às outras, houve algumas emendas, mais umas coisas, mais detalhes, e o que ficou parado foi do IPMJ. E do IPMJ foi um caso à parte, justamente porque houve uma crítica do sindicato dizendo que essas alterações no IPMJ não pode acontecer sem a deliberação do Conselho do IPMJ. Então ficou uma espécie de briga da seguinte forma: o sindicato afirma que não houve deliberação, que não houve discussão, que não houve nada do Conselho, e o IPMJ afirma que houve uma reunião, só que ninguém questionou e o projeto passou e acabou chegando aqui à Câmara. Então os vereadores falaram: olha, enquanto não existir essa ata dizendo se de fato houve essa deliberação ou não, os vereadores não irão aprovar ou não irão votar esse projeto, principalmente para respaldo da Câmara, né? Porque a Câmara não pode aprovar algo que o Conselho não tenha sido aprovado anteriormente. Então o IPMJ ficou travado nesse sentido. Mas de uma maneira geral foi isso, Elton, e o IPMJ vai ficar para a semana que vem. As três autarquias aprovado pelos vereadores por 11 votos, e somente o vereador Luiz Flávio, que daqui a pouco vai estar aqui, inclusive, poderá falar um pouco mais a respeito desse assunto, foi o único vereador que votou contrário a estes projetos. Tá aí, então. Bom, tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Márcio. A música independente é destaque no cenário cultural aqui de Jacareí. Nós vamos agora conhecer o trabalho da banda Infraáudio, que reuniu apaixonados pelo rock na Sala Mário Lago para uma conversa sobre música e também para o pré-lançamento do EP Tempo, que será distribuído gratuitamente e é mais um projeto viabilizado pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Dia de rock na Sala Mário Lago, e o público de Jacareí se reuniu para assistir às bandas O Alarde e Infraáudio, no show do pré-lançamento do EP Tempo, da Infraáudio, que foi a banda contemplada pela LIC, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que permite que empresas destinem parte de seus impostos para financiamento de projetos culturais. A banda Infraáudio, que existe desde o ano de 2010, faz parte do cenário da música independente da cidade e é composta por 4 integrantes: os guitarristas e vocalistas Fênix e Célios Mério, Daniel Paiva no contrabaixo e na batera Rodrigo Silva. Bom, o projeto Infraáudio, 9 anos de rock em Jacareí, foi baseado na produção de um novo material nosso, né, da banda, que é o 5º material de estúdio da Infraáudio. A gente está desde fevereiro, março, fazendo a pré-produção, que a gente fez praticamente caseira, assim. E chegamos, quando a gente captou o dinheiro do projeto, a gente já foi para o estúdio, já estava no gatilho para gravar. A banda também reuniu pessoas para a troca de conhecimento sobre música e rock, com a palestra feita pelo pesquisador musical Regis Vernissage. E até o lançamento do novo EP, que acontecerá em fevereiro, a banda vai compartilhando todo o seu processo de criação. Vale ressaltar que quando o disco for lançado, será distribuído gratuitamente em diversas plataformas de streaming.
A palestra, a ideia era fazer uma palestra junto com um show da Infraáudio, falando sobre o rock durante as décadas. O que melhor aconteceu no rock dos anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000 até 2010, até essa década. Após o show, o público deixou seu recado. Eu achei muito legal, né? Uma grande oportunidade de conhecer os artistas da cidade. E é isso, cara, um rolezaço aí pra galera curtir. Eu achei sensacional a entrega deles, principalmente no final. É um negócio que, assim, tinha que ter mais gente aqui, eu acho, sabe? Então, eu acho muito importante. Eu curti bastante. Eu acho muito importante a gente ver que a cidade está fortalecendo a cena musical independente na cidade, né? E eu acho que isso dá muita força tanto para os artistas quanto para quem curte o som, né? Os artistas também falaram sobre a necessidade do apoio do poder público no incentivo de ações culturais. Se a LIC e todas as leis de incentivos fiscais pró-cultura continuarem acontecendo, será um grande ganho não só para os artistas e para o público consumidor, mas para a sociedade de uma forma geral. Então as leis elas favorecem o artista e principalmente a sociedade, que ela tem acesso a algo que ela não teria se não fosse isso. E é um acesso totalmente gratuito. Tá aí mais um show do Infraáudio, mais um projeto viabilizado pela LIC nesse ano de 2018. A gente tem acompanhado os projetos, né, Leilane? São várias iniciativas, recebemos já alguns dos propositores dos projetos e aí mais um agora no show da banda Infraáudio. A gente viu o Fênix lá, nosso colega aqui que está de férias, está mandando um abraço aqui, está dizendo que está acompanhando o jornal pelas redes sociais. E também o Rodrigo Piteco, o baterista do Infraáudio, também faz parte aqui do nosso quadro. Ele que se trocou 4 vezes, Leilane. Cada música ele se trocava, mudava de roupa. Pois esse pessoal que trabalha com televisão uma tem estrela, um quê artístico, o Rodrigo, né? Além de cinegrafista, baterista, ele é uma estrela do rock. Ele parecia a Beyoncé trocando de figurino a cada momento da apresentação. Um abraço Chamou pro muita Piteco que atenção está assistindo a gente, então. E a gente teve o prazer de admirar um pouquinho aí do trabalho da banda Infraáudio. Parabéns para vocês, que sempre trazem aí o rock para a nossa cidade com músicas independentes. Bom, voltando aqui à nossa discussão, então, mas a gente também teve a questão da LOA, que não conseguiu ser votada ontem, fica também para a próxima semana, e é um projeto importante, visto que a gente já está na última sessão e a gente tem que fechar isso para o próximo ano. Exatamente, é basicamente isso. Como os projetos estavam em regime de urgência, a LOA só pode ser votada quando os outros forem votados. Então o IPMJ acabou travando a LOA. Então fica para a próxima sessão, no dia 12, a votação da segunda discussão da Lei Orçamentária Anual e também fica para a próxima sessão a reestruturação das últimas 4 pastas, né? Educação, Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Gabinete do Prefeito. Segunda-feira, às 16 horas, até então, né, se houver alguma alteração a gente avisa, mas haverá uma reunião com os outros 4 secretários destas pastas para tentar também já sanar algum possível problema e não haver todo esse rebuliço que houve nessa última sessão ordinária. E essa reformulação, também o deadline dela, o prazo final, era hoje, na verdade, né? É amanhã. Amanhã. Quer dizer, então, essas pastas que não foram votadas, esses projetos, esses funcionários serão desligados do quadro da prefeitura. De qualquer forma, todos serão desligados, mas a maioria será recontratada em virtude que houve a aprovação dos projetos. Mas o do IPMJ realmente haverá uma exoneração e somente depois que resolver o problema da autarquia que esses funcionários irão voltar, talvez nem todos, né? Basicamente porque mais de 40% dos cargos em comissão, depois de toda essa reestruturação, acabaram sendo extintos. Hoje à noite a gente também tem o encerramento do projeto Câmara Jovem, que já acontece há 13 anos aqui na Câmara Municipal, e vai acontecer uma solenidade hoje a partir das 19 horas. Exatamente, solenidade de encerramento do projeto. Os vereadores jovens estarão aqui, farão a leitura dos seus documentos que criaram durante este ano, indicações, pedido de informação, projetos de lei, haverá discussão. Os vereadores jovens aí participando um pouco do trabalho legislativo e mostrando também que podem realizar trabalhos sérios aqui na Câmara Municipal. Márcio, obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Obrigado. Isso aí. A gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai receber aqui o vereador Luiz Flávio.
36% das pessoas que marcam consulta médica não comparecem no dia agendado. Você sabia que isso prejudica aqueles que também estão aguardando atendimento? Em exames de imagem e consultas odontológicas, esta falta se repete em 20% dos casos. Por isso, avise com antecedência se não for possível comparecer em sua consulta. Assim, você também colabora com a melhoria do atendimento médico na cidade de Jacareí. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. O Procon de Jacareí está disponível para atender a você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar os seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Luiz Simon, número 222, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A gente vai conversar um pouquinho sobre como deixar os alimentos mais atrativos para as crianças. Primeira coisa, tentar usar alimentos naturais e evitar de qualquer forma os industrializados. A criança tem restrição em comer salada e a gente tenta, corta bonitinho e muitas vezes o paladar continua não agradando. Então uma dica bem legal: fazer uma granolinha salgada. Você pega abóbora, gergelim, tempera com orégano, sal, azeite, assa um pouquinho até ficar torradinho e você já apresenta uma colher daquilo em cima da salada para a criança. Eu garanto que eles vão gostar. Mais uma diquinha legal, o famoso arroz colorido. Então o que você faz? Você pica lá uma abobrinha, uma cenoura, coloca um ovinho mexido, ervas. A criança vai olhar aquilo, vai achar bonito e sem perceber vai estar comendo, além do arroz, legumes e também vegetais. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Cada gota conta. Aqui na cafeteria, no banheiro, coloquei uma garrafa PET com areia na caixa acoplada, reduzi o volume de água e ao puxar a descarga, a economia é grande. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias com o Proteja Brasil.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco quem está conosco é o vereador Luiz Flávio do PT. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Bom dia a todos vocês, bom dia também àqueles que estão nos acompanhando. Vereador, a gente tem vários temas para conversar contigo, temos que repercutir também a sessão de ontem, o senhor foi o único vereador que votou contrário, mas vamos começar então com uma questão positiva esse ano, que são as emendas impositivas, o próprio nome está aí. Apesar de que a Lua não falta ainda mais uma votação para definir tudo isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais foram os critérios, a gente sabe que 50% para a saúde, alguns destaques que o senhor gostaria de trazer para a gente, para o nosso público, sobre as suas emendas impositivas. Olha, eu gostaria de dizer que esse é um legado que nós vamos deixar aqui na Câmara Municipal, né, de o vereador poder influenciar no orçamento da cidade. Uma iniciativa aí do vereador Rodrigo Salomão, em conjunto comigo, nós fizemos esse projeto de lei, os demais vereadores todos aprovaram de forma unânime e hoje nós vamos conseguir, nesse ano seguinte, fazer com que o vereador cumpra esse papel de indicar emendas no orçamento. E eu tive como critério a questão da saúde, que é uma imposição legal, 50% das verbas têm que ser destinadas à área da saúde, mas também, Elton, eu penso muito na questão do idoso no município. Então nós estamos encaminhando R$50 mil para cada entidade, para trocar colchão, alguns fazer sala de fisioterapia, porque essas entidades cumprem um papel extremamente relevante e importante na nossa cidade. Então nós, no mandato, achamos por bem destinar R$150 mil rateado entre as 3 entidades que cuidam dos idosos no município. Bom, é um ponto importante, né, essa questão dos idosos. O senhor também, não só dessa questão da emenda, o senhor também está na frente parlamentar do idoso, então é uma causa que o senhor luta sempre por essa questão aqui no município. Exatamente, eu penso que o vereador, ele não pode ser um vereador só de casos, né, ele tem que ser um vereador de causas. E nós temos tentado conciliar no mandato, atender os casos específicos, mas ao mesmo tempo a gente trabalhar nas causas. E uma das causas que o nosso mandato trabalha é com relação ao idoso. Então nós criamos essa frente parlamentar, agora a gente vai ter já colhendo os frutos, que são essas emendas que são destinadas a essas entidades, mas o trabalho não para, é preciso melhorar muito. Uma coisa que eu tenho lutado muito aqui na Câmara Municipal, o nosso município investe pouco na área do idoso, nós precisamos ter casa-dia, onde as pessoas deixam o idoso e ao final do dia pegam o idoso novamente. Por quê? Porque há muitos idosos que precisam de uma atenção 24 horas. Então, muitas vezes, inviabiliza o filho de trabalhar, o marido de ter uma outra atividade. Então, na verdade, isso faz com que a gente garanta que o idoso tenha um acompanhamento durante o dia, mas que a gente não rompa esse vínculo familiar que é tão essencial nessa idade idosa. Mas também nós chegamos à emenda parlamentar de encaminhar mais 150 mil para o bairro 1º de Maio. Nós queremos lá fazer uma quadra society. Tem um grande projeto lá no 1º de Maio, o Josenildo, que cuida de mais de 100 crianças no bairro e não tem uma quadra aberta. A única que tem é na escola e é fechada. Então nós queremos levar esse investimento para lá, porque eu entendo que disputar as nossas crianças, disputar os nossos jovens com a criminalidade, tem 2 caminhos essenciais: educação e esporte. Isso é fundamental, além das atividades artísticas também, que contribuem muito para que a gente possa trazer esse adolescente, trazer o jovem, a criança, em espaços saudáveis, para que a gente possa fazer com que ele se torne um cidadão que vá
contribuir com a nossa cidade, contribuir com o nosso país. Uma outra questão também, quando a gente fala do cuidado do idoso, é a questão da falta de remédio, né, distribuído de forma gratuita. Isso também é uma coisa que o senhor luta, porque remédios de alto custo, infelizmente, se tornam inacessíveis para a maioria da nossa população. Então, isso é uma briga também que precisa acontecer não só em períodos determinados, mas durante todo o ano, e justamente isso que o senhor fez, né, denunciando para a Defensoria Pública. Olha, muito bem lembrado, e eu remeto ao tema que a gente tratou anteriormente, né, do vereador de causas. Eu passei a perceber que haviam muitos casos chegando até o gabinete da falta de medicamento de alto custo, né? Então, quando chega um caso individual, a gente vai apurar, vai trabalhar para que aquele direito individual seja efetivado. Mas, ao mesmo tempo, o vereador ele precisa olhar a questão coletiva. E quando nós formos perceber, é muita gente que está precisando do medicamento de alto custo, medicamento que é fornecido pelo governo do estado e que não está recebendo, como tratamento de câncer, Alzheimer, hepatite. Então, para mim, isso é um verdadeiro absurdo, porque o direito à saúde é um direito básico, fundamental de todo ser humano, que está previsto na nossa Constituição e, nesse caso, está sendo violado, né? Em conversa com outros vereadores de outros municípios, eu também passei a perceber que, da mesma forma, o Estado está em falta na entrega desses medicamentos de alto custo. Como o próprio nome sugere, é um medicamento que ataca doenças graves, controla, por exemplo, o Alzheimer. Quem já teve um doente de Alzheimer ou acompanhou, sabe que é necessário essa medicação para amenizar os sintomas do Alzheimer. Faltar esse tipo de medicamento, interromper o tratamento, é na verdade uma atitude bastante desumana com os cidadãos da nossa cidade e também de todo o estado de São Paulo que não estão encontrando esses medicamentos como deveriam encontrar. A gente tem muito assunto ainda para falar com o vereador, mas a gente vai chamar uma matéria especial agora, porque em 1948 os primeiros vereadores foram eleitos aqui na cidade, o que faz de 2018 um marco para Jacareí, no qual comemoramos 70 anos do Poder Legislativo e também 10 anos das transmissões feitas aqui pela TV Câmara Jacareí. Confira um resumo sobre como foi a sessão solene em homenagem aos 70 anos da Câmara Municipal. Neste final de ano, vereadores, ex-vereadores, servidores e familiares se reuniram no plenário da Câmara Municipal para uma data comemorativa, a sessão solene em homenagem aos 70 anos do Poder Legislativo de Jacareí e 10 anos da TV Câmara Jacareí. São décadas de história. No ano de 1947, as eleições gerais eram realizadas no Brasil e em janeiro de 1948 tomaram posse os primeiros vereadores de Jacareí, eleitos sob a nova Constituição. Hoje, a Câmara Municipal está em sua 17ª legislatura, com a responsabilidade de garantir a todos os cidadãos jacareienses a criação e o cumprimento das leis que contribuem para o desenvolvimento do município. Eu acho que é uma data muito interessante de estar lembrada, porque toda a história de uma cidade passa pela Câmara Municipal. Se você pegar a ata da fundação da Vila de Jacareí, lá estão as primeiras pessoas que certamente tiveram o comando da cidade. Porque afinal, o passado é que nos diz de onde nós viemos e quem nós somos. E nos leva para o futuro. Eu digo isso por quê? Porque resgatar a história da Câmara Municipal de Jacareí, assim como da TV Jacareí, é algo que mexe com os nossos sentimentos, mexe com a nossa memória. Portanto, eu digo que essa história da Câmara Municipal de Jacareí, da TV Câmara, pode passar anos e anos, séculos e séculos, mas ela estará sempre viva. Junto à população jacareiense, vereadores e ex-vereadores se reuniram para a homenagem, além de servidores aposentados e atuais secretários e diretores da Câmara Municipal. Então, comemorar 70 anos, principalmente nessa conjuntura da história, é extremamente importante até para que a gente possa reafirmar o nosso compromisso com o futuro, né? Um futuro democrático, um futuro de defesa do Estado democrático e de direito, um futuro de defesa da Constituição Federal. José Carlos Diogo, que ocupava o cargo de presidente do Legislativo no ano de 2008, também foi homenageado, por ser responsável pelo início das transmissões da TV Câmara Jacareí. Criamos e implantamos a TV Câmara, que é um instrumento de comunicação, de prestação de serviço para a comunidade jacareiense, mas também de garantia da transparência do Poder Legislativo. A pessoa consegue acompanhar, né,
da sua residência o trabalho daquele parlamentar que ela votou. Durante a solenidade, também foi realizado o lançamento do livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo, na qual parte importante da história da cidade será eternizada junto à placa comemorativa, que será afixada na entrada do prédio da Câmara. Por isso que é muito importante a gente destacar que na cidade não há um grupo que exerce o poder que melhor represente, que melhor sintetize a vontade, a opinião e os interesses da população do que a Casa Legislativa. Que a gente possa sempre buscar trabalhar nessa unidade, no coletivo, quebrar o paradigma, né? E realmente valorizar o que é um poder legislativo. Um poder de inclusão, um poder de se pensar no coletivo e um poder de se pensar que tem todo o dever de contribuir para que seja uma cidade melhor. Tá aí, o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo, pode ser acessado gratuitamente em nosso site jacareí.sp.leg.br, o livro que foi organizado aí pela redatora de atas, a Salete, ela é redatora de atos e promotora de preservação do patrimônio histórico aqui do Legislativo, a Salete Granato, teve revisão do Benedito Turci, colaboração do Rodrigo Romero e de outros jornalistas e servidores, além de historiadores aqui da cidade. Tem um resumo desses 70 anos do Poder Legislativo, a história da Câmara Municipal, linha do tempo com as informações sobre todas as legislaturas e também muitas curiosidades. Vamos lá, voltando aqui com o vereador, voltar agora a falar sobre o Poder Legislativo agora, este ano. Ontem tivemos uma sessão diferente, com pausa, reuniões com secretários, o projeto voltou ao plenário, que tinha sido retirado. Queria que o senhor comentasse um pouquinho e falasse também sobre o seu posicionamento lá na votação, vereador. Sim, ontem tivemos aqui os projetos que configuram uma reforma, a reforma da reforma, na verdade, né? Porque em 2017 foram várias reformas administrativas, mas que essas reformas foram suspensas pela Justiça, por meio de uma ADIM, que é uma ação direta de constitucionalidade. Ou seja, entraram com essa ação com o objetivo de impedir que esses cargos continuassem a ter vigência no nosso município, né? Porque a Constituição estabelece 3 modalidades de cargos em comissão: assessoria, chefia e direcionamento. Se esses cargos não estiverem enquadrados nessas 3 modalidades que a Constituição autoriza como cargo de comissão, é evidente que eles não podem ser criados. E aí, logo no início do ano, eu apontei vários cargos dentro dessa reforma que foi enviada pela Prefeitura, pelo prefeito da Câmara de Jacareí, que eram cargos de natureza eminentemente técnica e, portanto, não poderiam ser cargos de comissão, teriam que ser cargos efetivos. Nós apontamos ao governo, mas mesmo assim o governo aprovou os cargos aqui na Câmara e eles então foram suspensos. Agora o prefeito mandou novamente uma reforma administrativa, né? E o que me deixou, primeiro, bastante espantado é que há 120 dias o prefeito já sabia que tinha que fazer essa reforma e mandar esses projetos para cá em regime de urgência. Ora, como que um vereador vai fazer debates, vai chamar os secretários das pastas para discutir sobre essa reforma num prazo tão curto como esse, em projetos de tanta complexidade? E aí foi que ontem tentaram, convidaram os presidentes, convidaram os secretários para virem até aqui a Câmara Municipal, foi suspensa a votação, mas com todo respeito, não é em 1 hora, meia hora de reunião que nós vamos conseguir formatar uma reforma administrativa que de fato atenda os interesses da população de Jacareí, que de fato atenda os interesses da máquina administrativa. Para que vocês tenham uma ideia, a reforma, por exemplo, de 2017, no IPMJ, detectou que deveria haver um assessor da presidência. E agora, numa reforma que para mim é uma deforma, poucos meses depois, criaram mais 2 cargos de assessores da presidência. Ora, será que mudou tanto a atividade administrativa ao ponto de se criar mais 2 cargos de assessor da presidência? Será que é? Então isso me leva a crer que na verdade é uma reforma para manter os cargos da base aliada do governo para poder permanecer com a maioria aqui na Câmara Municipal. E esse cargo de presidente, o mais grave, eu questionei aqui o secretário representante do governo municipal,
O cargo de assessor de presidente tem uma remuneração de R$ 6.033. Os cargos de assessor comunitário, a remuneração é de quase R$ 4.000, pouco abaixo de R$ 4.000. Então eles criaram 2 cargos e aumentaram de 4 para 6. E eu perguntei se a lógica não seria inverso, né? No momento em que a gente está com dificuldade financeira, várias obras andando a passo de tartaruga por conta da questão financeira, e eu pensei que, na verdade, deveria reduzir para 4. E aí, quando eu fiz essa proposta, pasme, me disseram que, na verdade, 4.000 está fora do mercado. E eu fico pensando, R$4.000 é o dobro do salário médio que cada brasileiro ganha. Então, na verdade, eu acho que 4.000 está bem pago para um assessor, e fora outras questões que estavam nos projetos, e eu reunindo esse conjunto de elementos, não consegui ontem decidir em votar favorável. Eu votei contrário a esses projetos, porque eu acho que reforma administrativa é uma questão bastante complexa e que envolve muitas coisas que nós precisamos debater. E não é em 1 hora, 1h30 que nós vamos conseguir fazer uma reforma que realmente atenda ao interesse público, o qual todos nós devemos perseguir. Ainda ficou a questão do IPMJ, que vão acontecer reuniões, na verdade uma reunião na próxima segunda-feira, que vai haver então um prazo um pouco maior para que seja discutido essa reforma. Talvez seja uma forma de conseguir entender melhor esse processo, mas só na causa do IPMJ. Exatamente. E olha, teve erro grosseiro nesses projetos, né? Por exemplo, no projeto que reformou a Fundação Prolar, havia autorização para que o comissionado pudesse ter horas de compensação caso ele ultrapassasse o horário de expediente normal. Todos sabemos que os cargos de chefia, de assessoramento de confiança, não têm hora extra, né? Os cargos já são melhor remunerados que os de servidor efetivo justamente por conta disso. Então tinha esse dispositivo lá na lei da Prolar, tinha outro que autorizava os funcionários, seja efetivo ou de comissão de autarquias, a fazer horário diferenciado caso esteja fazendo mestrado, doutorado. Eu defendo isso, mas isso não pode estar na lei da Prolar. Regime jurídico único de servidores públicos tem que estar no Estatuto do Servidor Público. Um erro bastante grosseiro e que eu, Elton, com todo respeito, né, a gente fez esse apontamento, assinamos uma emenda para corrigir isso, porque era um erro muito grosseiro, né? Então nós precisamos, olha, e isso foi ali em 2, 3, 1 hora que a gente teve de reunião. Então se a gente debruça mais sobre esse projeto, nós conseguiríamos ajudar a fazer um projeto melhor, porque o nosso papel de oposição não é barrar, não é atravancar o desenvolvimento da cidade, mas é fazer com que a reforma seja bem feita para que a gente não corra o risco de ser derrubada por uma nova ADIM. No caso do IPMJ, nós também apontamos que faltava um documento essencial, porque o IPMJ é composto de 2 conselhos, o Conselho Fiscal e o Deliberativo. E o Deliberativo cabe a ele, está na lei, texto de lei, a opinar sobre a estruturação de cargos daquela autarquia, né? E essa ata não constava no processo que era para aprovar essa lei. Então são erros bastante, ao meu ver, primários e que precisam ser corrigidos para que esses processos estejam de acordo com a lei e que o vereador possa dar o seu voto de maneira tranquila, de maneira consciente. Eu respeito todos os demais vereadores. Ontem eu fui solitário na minha votação, mas eu tenho aqui nessa casa tentado dar o melhor de mim. E ontem eu achei que o melhor era ser contra esse projeto, porque nós precisamos de mais tempo para discutir. O Poder Legislativo não pode ser despachante do Poder Executivo. O Poder Legislativo está previsto na Constituição que ele tem autonomia, e a autonomia se exerce com respeito. Vamos fazer uma pausa na conversa com o vereador aqui para ver agora as vagas de emprego que estão disponíveis lá no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Bem, Opa, não temos agora sim. Bom, nesta quinta-feira o PAT oferece aí 2 vagas para auxiliar de farmácia, 1 vaga para cobrador externo, temos aí para pedreiro 4 vagas, e 1 vaga para recepcionista. Você sabe, o PAT fica ali, no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí.
839, no centro, bem ali, bem quase em frente ao Colégio Silva Prado, o Sene, e ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, 6 mulheres foram vítimas de feminicídio por hora em todo o mundo no ano passado. E na maioria dos casos, o criminoso era de dentro de casa. Não é preciso procurar muito para encontrar mulheres que já foram vítimas de violência. Meu ex-marido me deu um soco. Já vai fazer 8 anos. Faz 8 anos que a gente está separado. Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas apontou que no ano passado, 137 mulheres foram assassinadas por dia em todo o mundo por causa da violência doméstica ou da discriminação de gênero. É o chamado feminicídio. Foram 6 mortes por hora. E em 6 em cada 10 casos, o crime foi cometido por uma pessoa próxima ou até mesmo da família. Segundo o relatório da ONU, todos os anos, cerca de 50 mil mulheres são assassinadas pelos companheiros atuais ou passados, pais, irmãos ou por outros parentes. Seja em países ricos ou pobres, parece que o local mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. O Brasil, assim como outros países do mundo, tem uma cultura muito machista. Ainda se vê muito a mulher como propriedade. É isso que nós queremos que leve a tanta violência. Outro relatório da ONU deste mês mostra que o Brasil concentrou 40% dos assassinatos de mulheres na América Latina no ano passado. Foram 1.133 mortes aqui no país. A reversão desse quadro depende de educação e leis. A Lei Maria da Penha é hoje uma lei mundialmente conhecida, mas a implementação é que é difícil. Nós precisamos entender que a violência não é normal, que nós precisamos de um tratamento igualitário. Não importa o gênero, são direitos humanos, não tem que ser separados. As meninas e os meninos, desde cedo, precisam ser tratados com igualdade. Vereador, vamos retomar um pouquinho essa questão da reforma que o prefeito enviou para a Câmara. Essa é uma determinação do Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça fez esse apontamento, por isso o prazo, por isso a urgência em aprovação desses projetos. Exatamente, Alto. O Tribunal de Justiça, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade da reforma que foi aprovada, determinou que o município faça essas correções nos cargos que eles entenderam que não eram para ser ocupados por servidores de comissão, mas servidores efetivos, porque se tratavam de cargos rotineiros, técnicos da administração pública. Então, na verdade, visa isso, tentar fazer uma reforma para atender essa determinação judicial. Agora vamos falar de outra reforma aqui que atinge a Câmara Municipal. Na próxima semana a gente sabe que vem um projeto aí para o corte de um assessor por gabinete de vereadores. Eu falei aqui erroneamente na abertura do jornal que era uma orientação do Tribunal de Justiça, mas na verdade não. É o Tribunal de Contas que apontou essa recomendação do corte de um assessor por gabinete. Como é que o senhor está vendo esse projeto? Também chega para próxima semana, mas esse corte aconteceria em 2021. Isso, olha, o Tribunal de Contas recomendou que, na verdade, houvesse uma diminuição de um cargo de assessor por gabinete, né? Eu penso muito assim, que são vários gabinetes. O meu, por exemplo, nós temos uma atividade intensa e todos trabalham de forma bastante contundente, né? Nós saímos aos sábados para conversar com a população, às vezes domingo estamos em bairros, então a gente utiliza muito a mão de obra aqui dos nossos assessores. Mas a gente também tem que dar o exemplo, né? Eu acho que a gente tem que contribuir. Se houve essa determinação, se houve essa recomendação do Tribunal de Contas, ainda que eu acho que nossos assessores vão ter mais atribuições, porque nós vamos perder é assim que nós vamos fazer, porque a gente olha para o quintal do vizinho e diz o que ele tem que fazer. E quando olham para o nosso e diz o que a gente tem que fazer, eu também vou acatar nesse sentido, né, de votar favoravelmente para que reduza um assessor. Na verdade, assim, isso vai fazer com que a gente tenha uma demanda ainda maior com os demais
servidores, mas isso, sendo uma recomendação, nós precisamos tratar para que não vire depois uma ação judicial. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de uma novela que está acontecendo, que é a questão dos Correios lá no bairro do Parque dos Sinos. Infelizmente, a população de lá ainda não tem agência, ainda não recebe as correspondências de maneira adequada. Isso é uma briga que ainda não foi resolvida e que aí agora vai para a justiça como forma de tentar uma solução mais viável. Exatamente, essa é uma novela que eu peguei no meio, né? Entrei nessa novela no meio, chegou essa demanda aqui no gabinete. E eu imediatamente procurei a Defensoria Pública da União para que a gente pudesse abrir um procedimento preliminar, ouvir a Prefeitura, ouvir os Correios, porque o que acontecia? A Prefeitura jogava para os Correios para a Prefeitura. E a população não sabia nem o que estava acontecendo e também não as razões e os motivos porque o Correio não chega até o Parque dos Sinos, que é um bairro quase que central, com toda a infraestrutura, asfalto, energia, tratamento de esgoto. É um bairro excelente da nossa cidade, né? E não tem por que o Correios negar a entregar essas correspondências. Então nós tivemos uma primeira reunião, do qual o vereador também, Valmir, participou, o vereador Arildo mandou um assessor também para participar, e os Correios não mandou representante. Então a Defensoria Pública notificou novamente os Correios, o prazo era de 30 dias, já deve estar no seu prazo final, e o Correios não atender, nós vamos ingressar com uma ação civil pública. O que é uma ação civil pública? É uma ação coletiva, que vai abranger todo o bairro, não é um morador, mas todos os moradores do bairro, para que então a justiça obrigue os Correios a fazer essa entrega. Sabe por quê? Porque, na verdade, a entrega de correspondência, ela tem monopólio, só pode ser feita pelos Correios, que é a empresa pública federal. Então, se só pode ser feito pelos Correios, não tem concorrência, nada mais justo que a justiça impor essa determinação para que eles cumpram com esse direito tão importante que é o de comunicação. Vereador, o senhor percebe aí os Correios nos últimos anos têm caído, vamos dizer, a sua capacidade de atender a população como prevê a lei, como o senhor mesmo falou, é um monopólio. O senhor vê nisso uma tentativa de enfraquecer e posteriormente privatizar ou talvez abrir o monopólio, quebrar o monopólio para que empresas privadas atuem nesse mercado? Seria uma questão positiva ao seu ver? Olha, na verdade eu acho que o Estado, eu tenho uma concepção de Estado que ele deve estar presente nas questões essenciais do país, nos eixos econômicos, né? O direito à comunicação, ao meu ver, é algo que precisa estar na mão do Estado. Por exemplo, a questão do petróleo, que nós temos a Petrobras, o Estado tem que estar por trás, porque ele usa essa empresa pública para controlar o mercado. O que seria, por exemplo, daquelas pessoas que recebem Pronaf, daquelas que compram a casa mediante o programa Minha Casa Minha Vida, não fosse o Banco do Brasil, não fosse a Caixa Econômica Federal? Então eu penso que alguns setores estratégicos da economia o Estado tem que ter presença. E os Correios é a velha novela de sempre. Na verdade, tentam sucatear para depois justificar uma privatização. Veja a Vale do Rio Doce, por exemplo, né, que foi entregue a preço de banana para empresas estrangeiras. Foi entregue a preço de banana. Hoje a Vale é uma das empresas mais rentáveis, uma empresa que tem um valor de patrimônio enorme. Então a lógica hoje, no mundo atual, é de fazer com que o Estado esteja menos presente em setores estratégicos e setores que são extremamente rentáveis para que o capital possa entrar. Eu penso que deve haver um misto. Nem o Estado está presente em tudo, produzindo caneta, papel, mas o Estado precisa, ao meu ver, estar em eixos da economia que, ao meu ver, são estratégicos. Petróleo, sistema bancário. Então eu penso que há um processo de sucateamento do Correios para poder depois, aqueles que querem privatizar, justificar para a população que o serviço não funciona e que então nós vamos entregar essa importante empresa brasileira nas mãos da iniciativa privada a preços bastante atrativos para o mercado. Um outro projeto seu que foi aprovado na 39ª sessão foi a criação de um dia municipal ao combate de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um tema importante que às vezes é velado, as pessoas têm medo de falar, por conta, às vezes, de denunciar
quem comete o crime está dentro de casa. Então é importante a gente ter esse dia para justamente discutir sobre um assunto que ainda é um tabu na sociedade. Realmente, você colocou muito bem, é um tabu, porque 70% desses crimes acontecem no ambiente familiar. É o padrasto, é o pai, é o tio. Então, na verdade, esse crime fica no interior da residência, no interior da família, porque não se quer expor o agressor, porque o agressor também é um parente, muitas vezes um amigo íntimo da família. Mas eu penso que nós precisamos cada dia mais fazer com que esses crimes venham à tona, denunciar, porque é trauma menor a gente enfrentar essa questão do que deixar as nossas crianças, adolescentes viverem isso por durante toda uma vida. Esse trauma, sim, vai causar muitas complicações a esse ser humano, seja do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico. Então, na verdade, quando a gente cria esse dia, cria também, para mim, Elton, uma obrigação de promover debates, de promover seminários, para que esse tema seja mais difundido, mais discutido, e então a gente quebre esse tabu, que na verdade é um obstáculo para que a gente possa combater esse crime tão deplorável, tão reprovável pela sociedade, que é abusar sexualmente de crianças indefesas. É um crime odioso, porque a vítima não consegue oferecer nenhuma resistência. Ao meu ver, pena dura, investigação mais apurada para que a gente possa combater. Exemplo do feminicídio que você colocou aqui, né? Combater esse crime que acaba por tirar a dignidade sexual das nossas crianças e adolescentes. Isso aí. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Se quiser fazer as suas últimas colocações, falar com o nosso público, fique à vontade. Na verdade, eu queria agradecer muito vocês que acompanham o nosso mandato. Eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e reforçar o nosso compromisso. Continue contando com o nosso mandato aqui na Câmara Municipal. E por fim, eu quero fazer um convite para vocês aqui da TV Câmara e também para todos que nos assistem. Dia 15 de dezembro agora, às 3 horas, no Clube Boa Vontade, nós vamos fazer um jogo beneficente. Vamos arrecadar pó de café e leite em caixinha para que a gente possa reverter toda essa doação às entidades que cuidam dos idosos aqui no nosso município. Várias academias estão participando, vão fazer treino de zumba. Aliás, convidar o Elton também para participar desse treino, para que a gente possa fazer uma arrecadação grande de mantimentos, de pó de café, de leite e poder reverter. Vou levar a equipe da TV Câmara, todo o pessoal da técnica que está aqui nos olhando, montar um time de zumba para competir lá. Futebol, eu não sei, o pessoal aqui é meio perna de pau, vereador. Mas eu também vou reforçar esse time aí da Câmara Municipal. Não sou muito de rebolar, mas quem sabe a intenção maior é contribuir com o café e com o leite. Né? Então eu quero fazer esse convite para todos, porque no final do ano é que essas entidades têm mais dificuldades, 13º, férias, e quando a gente faz essa doação, faz esse gesto humanitário, ao meu ver, a gente acaba por também contribuir, nem que seja com um grãozinho de areia nessa luta, que não é do vereador só, mas é de toda a sociedade. Então dia 15... às 3 horas, no Clube Boa Vontade. Fica ali na estrada do Varadouro, muita gente conhece que é um clube tradicional, e nós vamos fazer o jogo do Boa Vontade, que é o clube do qual eu participo, mas eu vou jogar no Unidos em Ação, que é um time que nós jogamos em prol dessas causas. Feito o convite, então. Obrigado mais uma vez, vereador, e até ano que vem. Até o ano que vem, muito obrigado vocês, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aqui da TV Câmara, e que no ano que vem nós prossigamos com esse trabalho importante que a Câmara Municipal tem feito e que vocês têm divulgado aqui na TV Câmara. Parabéns! Bom, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Bom Dia fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas fanpages no Facebook. Procure por TV Câmara de Jacareí e Câmara de Jacareí. Nós estamos também no Instagram. Procure por Câmara de Jacareí e nos siga por lá também. Você pode acompanhar as nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. Sintonize 61.4 UHF, nos assista 24 horas também pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Bom Dia Jacareí volta amanhã, até lá.